Glória a Deus, amém. Boa noite, igreja. Graças e paz. Amém, igreja. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, confesso aos irmãos que hoje foi prova, viu? Desde quando eu cheguei em casa para vir para o culto, meu Deus, o que é isso? Agora chegou aqui, o reto parece que não ia, mas eu louvo a Deus que mesmo assim nós não deixamos de glorificar o nome do Senhor, né? Hoje eu cheguei em casa do serviço, abri o portão como de costume, guardei minha moto, e eu estou na sala já adiantando para preparar as coisas para o culto, né? E estou ouvindo o cachorro latindo demais lá no fundo. E fui lá, porque eu tô com um cachorro que ele tá um pouco doente e a gente estamos medicando ele em casa. E eu corri lá, ele tinha saído para fora da casinha que eu tenho lá no fundo. E ele caiu e não conseguiu levantar, e ele choveu e ele ficou metade na chuva e metade pro lado do coberto. Aí ele tava latindo, no que eu fui socorrer ele, o outro meu cachorro saiu. E eu escutei lá do fundo o barulho do portão abrindo, e eu corri, eu falei, meu Deus, o cachorro saiu. Eu larguei o cachorro, corri lá pra fora. Na hora que eu saí lá fora, o cachorro meu, tinha um cachorro parado na casa de baixo. O cachorro meu chegou perto dele, eu fui pra pegar o meu, os dois começaram a brigar. E os dois começaram a brigar e correu pro mundo da rua. E veio um cara de moto voltando de serviço com a filha dele do tamanho da minha menina, maior, atrás, e a outra do tamanho da minha outra menina menor, as duas quase do mesmo tamanho. No meio, ele bateu no meu cachorro e no outro, capotou de moto, irmãos. Aí me deu um branco na hora, eu corri, levantei a moto do rapaz. Aí eu falei, machucou. Na hora que eu olhei pra menina, a menina começou a sair sangue da perna dela, que ela tinha ralado a perna. E eu, primeira vez, irmãos, eu me encontrei fora de ar, assim, eu não sabia o que eu fazia. Aí ele se levantou, montou na moto e desceu. E ele não viu que era meu cachorro. E os vizinhos que estavam ali, alguns tinham visto. E eu entrei, eu falei, mas tá errado isso aí, eu tenho que ir atrás desse rapaz. Porque quebrou a moto dele, vou saber, né? Montei na moto e desci, irmãos. Peguei minha moto e desci. Aí eu falei, onde mora tal rapaz? Que eu só moro ali. Eu entrei, aí eu falei, o rapaz que mora aqui, tá aqui. Ele falou, foi buscar a esposa, tá descendo. Aí ele vinha descendo na mesma hora que eu tava falando com a pessoa que tava na casa. Aí eu olhei, a esposa dele desceu. O que você quer? Aí eu falei, eu vim saber do rapaz como é que tá. O cachorro era seu? Eu falei, era. Ela, você viu como é que minha menina tá? Eu falei, eu sei, eu cheguei de serviço agora, eu não tenho culpa, eu não queria que isso acontecesse. Aí conversei com ele, dei meu telefone. Então, irmãos, eu vejo que a luta desde a hora que eu saí, eu creio que Deus tem algo para a sua vida nessa noite, irmão. Mas eu glorifico a Deus que o inimigo ele tem dois trabalhos, irmãos. Um para levantar e um para cair. Porque Deus ele é conosco, irmãos. Deus ele é conosco, ele nos sustenta. Eu ainda falei para minha esposa, eu não vou deixar isso abalar a minha fé não. Eu vou para o culto. Aí chegou aqui agora o resto também querendo dar um pouquinho de trabalho. Mas glória a Deus, né, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, irmãos, abra comigo em 2 Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 8. Eu glorifico a Deus que não aconteceu coisa pior, né, irmãos? Porque se acontece algo pior, nos dias de hoje o povo não quer nem saber, quer linchar, né? Eu glorifiquei a Deus, orei a Deus antes de vir. Falei, alcança lá, Senhor. Trabalha lá. Eu estou indo para a sua casa. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Aleluia. O meu está aqui já. A palavra do nosso Deus, irmãos, nos diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus.
Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela pôs-se diante dele, porque ele disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com tanto o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não preciso de nada não. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém, irmão? Somente até aí. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, desde já eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ser canal de bênção, Pai, à tua igreja. Te louvo, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu, ó Pai, àquele homem, àquelas crianças, ó Pai. Continua, Senhor, a cuidar deles lá, ó Pai. Guarda, livra de todo mal, de todo embaraço, de toda seta do inimigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Ainda que muitos largaram os seus lares, ó Deus, nesta chuva, não mediram esforços, estão aqui nesta noite. Eu lhe peço, ó Senhor, ó Deus, fala a cada coração, ó Deus. Quebra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo, meu Deus, que venha querer deixar os teus filhos dispersos, que venha cair por terra no nome de Jesus, e que permaneça, ó Deus, somente o teu querer, a tua vontade neste lugar. Me diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, e o teu nome venha a ser glorificado mais uma vez, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, olhe para esse irmão que está do seu lado e diga bem assim para ele: enquanto, mas com uma voz de profeta, enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos um homem de Deus, o profeta Eliseu, que foi sucessor de Elias. Elias, Deus falou com ele, falou: vai até tal lugar, ali vai estar o filho de Bertrano, e vai ungir ele a profeta em seu lugar. Elias, ele se levanta e vai, irmãos. E chegando naquele lugar, a Bíblia nos conta que Eliseu estava lavrando os bois. Eliseu, irmãos, era uma pessoa que ele era filho de uma família rica. E chegando ali, Elias, ele joga a sua capa sobre Eliseu. E a Bíblia fala que naquele mesmo momento Eliseu se levanta e olha para Elias e fala: deixa eu despedir dos meus pais. E Elias olha e fala: vai depressa e vamos. Porque Eliseu, irmãos, já sabia daquilo que Deus iria fazer através da vida dele. Só que, irmãos, ele ia ter que largar a sua família, ia ter que largar toda a sua comodidade e partir junto com Elias para ser um profeta. E profeta na Bíblia, irmãos, quando nós olhamos, não é uma coisa muito fácil, porque naquela época profeta era um homem que era a boca de Deus na terra. Aquilo que Deus mandava, ele tinha que se levantar e falar, quer seja aí agradado, quer seja ou não, ele tinha que levantar e profetizar.
E Eliseu, irmão, sabendo de tudo isso, ele se levanta, vai até seu pai e sua mãe, creio eu, que dá um beijo, dá um abraço, fala: pai, mãe, eu vou ter que ir, porque já é chegada a minha hora, já é chegado o meu tempo, Deus quer me usar, mãe. E a Bíblia fala, irmão, você pode ler lá, que ele pega, mata os bois, ele coze a carne ali e dá uma festa para aqueles fazendeiros em despedida da sua partida. E a Bíblia fala que ele começa a seguir a Elias, começa a aprender com Elias. E uma das coisas que nós vamos ver neste capítulo, irmãos, que ele tem uma experiência com Deus. Que experiência que é essa? Ele vai ver agora o cuidado de Deus na vida dele. Porque ele largou, irmãos, a sua família, ele largou a sua comodidade para fazer a vontade de Deus. Ele começou ali, irmãos, cuidar das coisas de Deus. Por isso que eu falei para você olhar para o seu irmão do seu lado e dizer: enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E nós vemos aqui, irmãos, neste capítulo, a Bíblia fala que Eliseu, ele está passando um belo dia ali naquela cidade de Sunem. E uma mulher, irmãos, começa a observar. E mulher, irmãos, ela é observadora, né? Ela observa mais que o homem. Minha mulher é assim, ela fala assim para mim: Lei, você viu? Eu falo: viu o quê? Ela fala: você não viu, irmão? Eu falo: não vi, não consegui, porque eu demoro, irmãos. Eu falo para ela que ela é a cartão e eu ainda estou no tempo da ficha. Porque até a minha ficha caiu, o negócio já passou e eu não vi nada. E ela pega as coisas assim, ó, rápido. E aquela mulher, irmãos, ela começou a observar Eliseu passar por ali. E ela chega no seu marido e falou: bem, eu tenho observado que esse homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. A Bíblia fala, meu irmãozinho, em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1, que há uma nuvem de testemunha ao nosso redor, nos observando. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela observava aquele homem passar e viu nele, irmãos, algo diferente. Sabe o que ela viu nele, irmãos? A presença de Deus na vida dele. E ele estava, irmãos, ali em prol do reino de Deus, trabalhando, cuidando das coisas do Pai. E a Bíblia fala que ela chega no marido dela e fala: bem, eu tenho observado, ele é um homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele junto ao muro. E ali nós vamos pôr uma cama. Guarda bem isso: uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E o seu marido fala: não, pois bem, vamos fazer. E ali, irmãos, eles constroem aquele quarto, coloca a cama, coloca a cadeira, coloca tudo bonitinho ali para o profeta. E um dia ele passa ali, irmãos, para fazer um lanchinho novamente, e entra ali, está tudo preparado para ele, o lugar para ele ficar, o lugar para ele dormir, o lugar para ele comer. E a Bíblia fala que ele deita ali, irmãos, e começa a descansar um pouco. Irmãos, eu meditando essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo que aqueles utensílios daquele quarto tinham um propósito. O quarto tinha um propósito, irmãos, cada utensílio que foi colocado ali. E Deus falava comigo que a cama, irmãos, é o lugar de descanso. É o lugar que nós reclinamos a nossa cabeça para dormir, para descansar. E Deus falava ao meu coração: enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, não vai faltar descanso para você. E Deus falava comigo que a mesa era o lugar, irmãos, onde nós colocamos os alimentos, as coisas para nos alimentar. E Deus falava comigo que enquanto nós cuidarmos das coisas de Deus, não vai faltar providência, não vai faltar o alimento, não vai faltar o sustento nas nossas mesas, porque aquele homem, irmãos, estava cuidando das coisas de Deus. E Deus ainda falava comigo: tá vendo a cadeira? E eu: sim, Deus. A cadeira é o lugar quando nós honramos uma pessoa. Você já foi num restaurante que você chega, a pessoa puxa a cadeira, mas tem que ser nesses restaurantes chiques, né? A pessoa puxa assim. O que ela está te fazendo para você? Ela está te honrando. E a cadeira foi colocada ali para Eliseu. Ou seja, ela estava honrando aquele profeta. Ela estava honrando a fé daquele homem. E o candeeiro, irmãos, é que não vai faltar luz para nossos caminhos. Se nós cuidarmos das coisas de Deus, irmãos, todas essas coisas vai ser acrescentada na nossa vida. Muita da gente pega aquele versículo, irmãos: buscai primeiro o reino de Deus
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Quando nós voltamos alguns versículos atrás, Jesus está falando que não vai faltar de comer, não vai faltar de vestir, não vai faltar de beber. Enquanto nós nos preocuparmos com as coisas do reino de Deus, irmãos, não vai faltar na sua vida, porque a própria Bíblia diz que eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Aquele homem, irmãos, ele estava cuidando das coisas de Deus. E aquela mulher, creio eu, que foi tocada por Deus para ser instrumento de Deus na vida do profeta. E ela constrói, irmãos, ali aquele quarto, e ele deita. Está tudo indo bem ali. E um belo dia ele fala, chama Geazi, que era o moço que andava com ele. O homem que dava trabalho, irmãos, era aquele Geazi. Chamou ele, falou, Geazi, vem cá. Geazi foi lá, falou, aquela mulher tem me tratado tão bem, o que nós podemos fazer para ela? E Geazi, irmãos, nada bobo, também era um homem que observava, mas muitas das vezes ele observava só para fazer besteira, mas dessa vez ele observou algo que foi bênção para a vida daquela mulher. Ele falou assim, ó, tenho visto que essa mulher, ela não tem filho. A Bíblia diz, irmão, que ela era rica. E ele fala assim, ó, tenho observado que ela não tem filho. E Eliseu já tinha chamado ela, perguntado para ela, ó, o que eu posso fazer para você? Ela falou, ó, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não estou precisando de nada. Ela era rica, irmãos. E ela vai embora, e Eliseu, ele chama Geazi e fala, e aí, o que nós podemos fazer para ela? Geazi falou, eu observei que ela não tem filho. Aí Eliseu falou, manda chamar ela. Chama ela, ela se põe na porta, irmãos, ela nem entra. Ele falou, ó, o tempo determinado desta vida, creio eu que seja 1 ano, você vai abraçar um filho. Ela olha bem para ele, irmão, fala, não minta para mim. Sabe por quê, irmãos? Que na ótica dela seria impossível, porque o marido já era velho, ela já devia ter uma idade avançada. Ela falou, não minta para mim. Mas, irmãos, quando Deus ele determina uma coisa sobre a vida de alguém, irmãos, quando nós olhamos na nossa ótica, pode dizer, às vezes a gente pode olhar e falar, não vai ter jeito, não vai dar certo. Mas quando Deus, irmãos, determina algo em favor da vida de alguém, está falado. Quando Deus ele quer agir, irmãos, pode o inimigo se levantar, pode as pessoas dizer que não vai dar certo, Deus falou e está falado, vai acontecer, irmãos, porque a palavra veio de lá de cima, e o próprio Deus fala que toda palavra que sai da boca dele não volta vazia, ou seja, vai acontecer para aquilo que ele designou. E ela, naquele dado momento, ela pensou, não vai acontecer. Passados-se os dias, irmãos, a barriga daquela mulher começou a crescer. Creio que o marido dela olhou e falou, que benção esse profeta, né? Que profeta abençoado. Só que passa os dias, irmãos, o menino cresce. A Bíblia fala que o pai do menino saiu para trabalhar no campo. E o menino olhou para a mãe dele e falou, eu vou lá com meu pai. E o menino se levanta, irmãos, e vai para o campo ajudar o pai dele a trabalhar, e a cabeça dele começa a doer. Dá uma dor de cabeça tão forte no menino que a Bíblia fala que ele cai nos braços do pai. O pai corre até a mãe, leva o menino e volta para o campo. E a mãe coloca o menino no joelho. E a Bíblia fala que de tarde o menino faleceu no joelho dela. Ela pega, irmãos, se levanta, coloca o menino na cama do profeta. Vai lá no quarto que ela construiu para o profeta, coloca o menino na cama. A Bíblia fala que ela levanta, chega no marido dela e fala, bem, prepara uns jumentos aí para mim, que eu vou ter que sair. E ele pega e fala, onde você vai? Ela falou, não, eu vou encontrar com um profeta. Ele fala, tudo bem, manda os seus servos, prepara para ela. Prepara, ela monta naqueles jumentos, irmãos, e começa a ir até o profeta. A Bíblia fala que o profeta, presta bem atenção, o profeta vê ela vindo de longe. E fala para o moço dele, vai até ela, encontra com ela no caminho e pergunta para ela, vai tudo bem? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem contigo? Irmãos, Geazi chega nela e fala, vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem contigo?
A mulher ora para ele e fala: vai tudo bem. O que Deus falou comigo, irmãos? Que nem tudo nós podemos falar para qualquer pessoa. Porque muitas das vezes nós temos o costume de, às vezes, passar por uma situação difícil. Eu disse aqui para qualquer pessoa. Porque tem pessoas, homem de Deus na terra, irmãos, que você pode falar e ele vai te ajudar. Ele vai te dar uma palavra de ânimo. Mas tem pessoas, irmãos, que você vai falar e ele vai falar: mas é mesmo assim, tá vendo? Quem mandou você construir o quarto para o profeta? Eu entendi, irmãos, que se ela tivesse falado para o marido dela ia ficar irado. Porque foi ela que chegou no marido dela e falou: vamos construir o quarto. Então ela teve o que? Sabedoria. Ou seja, ela recorreu em quem poderia resolver. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que recorrer em quem pode resolver. Sabe quem que pode resolver? Nosso Pai, nosso Deus. O salmista Davi, certa feita, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, que é de onde virá o meu socorro. Só que ela foi no profeta. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. E ela vai até eles. E chega lá, ela olha para o profeta e diz assim: ó, vem cá, eu te pedi algum filho? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei até meio assim. Eu falei: mas como que ela fala assim com o profeta? Uma vez, irmãos, quem aqui já ouviu a história de Jó? Alguém aqui, eu acho que já, se não ouviu, deve saber mais ou menos. Que é um homem que Deus permitiu que o inimigo tocasse, ele ficou na lama, e a mulher dele olha para ele e fala: amaldiçoa esse Deus, e morre. Quando eu vi essa mulher também dizer isso, irmãos, duas pessoas que eu vi no texto: essa mulher, que ela olha para Eliseu e fala: eu te pedi algum filho? E a mulher de Jó, que fala: amaldiçoa esse Deus, e morre. No primeiro dado momento eu meio que julguei, irmão. Falei: mas como pode, né? Mas, irmãos, Deus tratou tão forte comigo que só quem passa sabe o que está passando. Quem aqui já não passou por uma luta que falou: hoje eu não aguento mais? Senhor, hoje eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. Quem aqui já não passou por um momento que não deu nem vontade de levantar da cama, a luta era tão grande que você não queria sair nem de dentro do seu quarto? Quem aqui já não passou? Aí Deus me fez lembrar de uma situação que eu passei, que eu olhei para Deus e falei: eu não aguento mais. Então, irmãos, essa mulher, ela passou por um momento difícil. E olha para o texto de Jó, quando Deus restitui tudo para Jó, a Bíblia fala que Deus deu mais 10 filhas para ele, lindas a filha dele. Foi com quem? Foi com a mulher. Só uma mãe sabe o que passa, não é verdade, irmãos? Só uma mãe sabe o que passa. E aqui, irmãos, nós vemos uma mãe com um filho morto. Ela chega no profeta: eu te pedi algum filho? O profeta fala para Geazi: Geazi, vai lá. Creio eu que o Geazi devia estar pensando: não aguento mais ser severino. Eu vou e volto, o problema não resolve. Sabe por quê, irmãos? Esse negócio era com o profeta Eliseu, não era com Geazi. Porque quando Deus usou foi quem? Então agora para resolver era quem? Entendeu, irmãos? O mistério. Às vezes quando Deus fala com nós, quem que falou? Foi Deus. Aí quando o negócio não dá certo, nós reclamamos para quem? Para as pessoas. Nós não podemos reclamar para Deus? Nós podemos, irmãos, falar com Deus. Falar: Deus, e aí, Senhor? Ô Senhor, ajuda aí, Pai. Dá uma forcinha aí, eu não aguento mais. Nós não podemos. Então, irmãos, o mistério era para ir em quem tinha falado. E ela foi lá, irmãos. Foi lá e o marido dela nem sabia de nada. Está lá trabalhando, filho morto. E eu vejo, irmãos, o cuidado de Deus. Como eu disse aqui no começo, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da nossa. Deus em todo momento, irmãos, estava cuidando das coisas. Ainda que parecia que tinha fugido do controle da situação, ainda que parecia que as coisas estavam todas desorganizadas, mas Deus estava olhando tudo. Uma certa feita, irmãos, eu estava passando uma luta tão grande na minha vida que eu achei que eu não ia aguentar mais. Quem aqui me conheceu, eu passei por uma situação difícil, irmãos, onde eu vendi um carro, a pessoa não me pagou, e as coisas começaram a virar um rebuliço. Eu cheguei a emagrecer, irmãos, eu perdi quilo.
As pessoas olhavam em mim, via no meu semblante que eu não estava aguentando. E eu ali, ó. Aí um certo dia eu estava pegando a Francisco Junqueira de carro e eu olhei uma placa escrita assim, ó, em obras. Naquele momento Deus falou comigo. Eu olhei aquela placa e Deus começou a ministrar no meu coração. Tá vendo? Aquela placa, por que está em obras? E eu olhei a placa e olhei para o lado, aquela bagunça na construção, aquele alvoroço. Aí Deus falou, tá vendo? Às vezes você acha que está tudo bagunçado, mas é porque eu estou fazendo a obra. É porque eu estou trabalhando. Está em obra, aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta só mais um pouquinho. Eu falei, tá bom, Senhor. Aí eu fui para a igreja, irmãos, eu estou lá, em cima da galeria. Diante de Deus, irmãos, eu curvei minha cabeça, eu não aguentava nem levantar a cabeça. Tão chateado que eu estava, e eu chorava. E era Santa Ceia no culto de noite. Eu falei, Senhor, eu não vou tomar. Eu não vou. Irmãos, eu com o olho fechado, eu falei, eu não vou tomar, com a cabeça baixada. Sem brincadeira, o pastor tinha que descer a galeria, ele lá na frente no altar. O pastor estava lá. Na hora que eu abri a cabeça, o pastor estava com o cálice, irmão, na minha frente. E ele falava assim, toma. Eu não tinha falado nada com ele, irmãos. Eu tinha falado com Deus lá em cima na galeria que eu não ia tomar. E o pastor chegou em mim e falou, toma, Deus está te sarando. Eu falei, glória a Deus, tomei, irmãos. Os irmãos entendem, irmãos? Então, você pode estar aqui nesta noite e para você está passando por uma situação difícil, você não está entendendo o que está acontecendo. Fica tranquilo, irmãos, Deus está trabalhando. Quando Deus ele fica em silêncio, irmãos, é sinal que Ele está trabalhando. Eu aprendi uma coisa, irmãos, na minha caminhada, que Deus ele não é muito de falar. Nós, seres humanos, falamos, né, irmãos? Fala daqui, fala de lá e faz promessa. Ó, eu vou te dar uma coisa, ó, eu vou fazer. Sabe por que Deus ele fala muito pouco, irmãos? Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que Deus fala, a palavra dele não volta vazia. Se ele liberar uma palavra, irmãos, ele vai ter que cumprir. Então, por isso que ele não fala muito. Mas quando ele está em silêncio, irmãos, ele está trabalhando. E nós vemos aqui, irmãos, nesta passagem desta mulher, Deus trabalhando. O negócio tudo embaraçado, o filho morto, o profeta lá. E ele fala para Geazi, levanta, pega o seu bordão, vai lá no menino. Você vai chegar lá nele, vai tocar o bordão nele, para o menino voltar. A Bíblia fala que Geazi pega o cavalo, ou o jumento, naquela época, não sei, corre lá, põe o bordão no menino, o menino nada, irmãos, não acordou, não esboçou nenhuma reação. E ele volta e fala para o profeta, ó, deu certo não. Aí Eliseu se levanta, irmãos, junto com a mulher, os dois vai junto. A Bíblia fala que Eliseu chega lá, irmãos, e ora pelo menino. Ora, e o menino não volta. A Bíblia fala que ele deita em cima do menino. E a Bíblia fala que o menino começa a voltar. Ele pega o menino no colo e devolve o menino para a mãe dele. Tá vendo, irmãos, o trabalhar de Deus? Trabalhar de Deus, irmãos, tem um tempo. E muitas das vezes o nosso relógio, irmãos, agora é 9 horas. O relógio de Deus não é o nosso. A Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então a maneira de Deus trabalhar, o tempo de Deus trabalhar é totalmente diferente. Você lembra de Lázaro quando morre? Vou dar uma escapadinha do texto aqui, mas Deus me fez lembrar de Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro morre e Maria, é uma das duas, acho que foi Marta, pede para uns dos homens lá, vai lá, avisa Jesus que ele morreu. E ele vai, irmãos, chega lá em Jesus, ó, seu amigo Lázaro lá morreu. Aí Jesus olha e fala, não, ok, beleza, eu vou lá. Irmãos, passou 3 dias. Amigo, hein? Mas era amigo, irmãos. Olhando para os olhos de hoje, nós ia falar, ô raça de amigo, né? Mas era amigo. Ele falou, eu já vou. Passou 3 dias, chegou lá e ele se encontra com Marta. Marta, no meio do caminho para Jesus, fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala para ela, calma, relaxa. Jesus chega lá, irmãos, a Bíblia fala que
estava cheirando mal. Já era, se não me engano, já estava indo já era o quarto dia, se não me falha a memória. O negócio estava feio. E Jesus fala para eles lá, ó, retira a pedra. Eu vejo que era a pedra da incredulidade, que precisava ser arrancada ali naquela hora. Eles olharam, irmãos, para a situação que estava passando ali. Ele falou, tira a pedra. Eles arrancaram a pedra, irmãos. Saiu ele lá todo enfaixado, parecia uma múmia. Jesus falou, agora vocês tiram a faixa. Começou a desenrolar a faixa, irmãos, o homem começou a falar. Tá vendo, irmãos? O tempo de Deus não é o nosso. Na cabeça de Marta era para ir no dia. Que ela falou, vai dar tempo, né? Se ele chegar aqui ainda dá tempo. Aí na hora que sepulta ela falou, agora não tem mais tempo, porque já está lá dentro. Começa a cheirar mal, agora muito menos. Mas, irmãos, Deus, ele trabalha da maneira dele. Do jeito dele. Não da nossa forma. Deus, ele nos surpreende. Quantas vezes, irmãos, eu passei por situação que Deus me surpreendeu. Quero contar algo aqui que da outra vez que eu preguei, teve pessoas que estão aqui não estavam. Um dia eu fiquei desempregado, minha esposa grávida, e eu precisava pagar o meu aluguel. E na época, irmãos, eu ganhava na faixa, vamos supor, para você entender o mistério, eu ganhava na faixa de R$1.000. E eu fiquei desempregado. Aí eu falei, eu preciso arrumar um serviço, minha esposa está grávida e eu pago o aluguel. E fui atrás de serviço, achei um serviço, irmãos. Comecei a ganhar R$500. Pagava um aluguel em torno de 250. Aí eu falei, eu tenho que tirar o meu dízimo, eu tenho que ser fiel. E na hora de tirar o dízimo, eu olhava assim e falava, Jesus, eu vou tirar. Eu falei, mas eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou colocar. Coloquei. Um belo dia meu gás acaba. E acaba bem na hora que você está cheio de dinheiro, não é verdade? Não é nada, né, irmão? Acaba na hora que você não tem R$1. E a mulher só chega na gente e fala, acabou o gás. Mas tá certo, né? Porque a gente é o cabeça da casa. Falei, acabou o gás? Falei, que maravilha. Eu não tenho dinheiro. Irmãos, eu ouvi bater na porta da minha casa, diante de Deus. Deus testemunha. Pá, na porta da minha casa. Aí uma pessoa, vim te trazer um envelope, Deus mandou te dar, toma. Montou no carro e foi embora. E eu fiquei sem entender, eu falei, Jesus. Entrei para dentro de casa, irmãos. Sabe quanto tinha dentro do envelope? O valor do botijão de gás. Talvez você pense, mas não poderia ter 2 vezes o botijão de gás? Mas Deus queria suprir, era a minha necessidade, irmãos. Então, irmãos, Deus, ele cuida, ele zela pela sua palavra. E nós vemos aqui, irmãos, essa mulher. Deus ressuscitou o filho dela através do profeta. E a Bíblia fala, irmãos, aqui, que passados dias vai chegar mais um probleminha. Teve fome na terra. E Eliseu chega naquela mulher e fala assim, pega a sua família, pega seu marido, o seu filho, e sai daqui, dessa terra, porque vai vir 7 anos de escassez. Ela pega as coisas dela, irmãos, parte. E a Bíblia fala, irmãos, que passados os anos, ela volta. E ela começa a clamar na rua, cadê o rei? Cadê o rei? E o rei, irmãos, aparece. E Geazi, naquele dado momento, está perto do rei. Aí Geazi falou, peraí, rei, essa mulher aí, aconteceu assim com o profeta Eliseu. Deus ressuscitou o filho dela através do profeta, aconteceu todas essas coisas. E o rei falou, manda chamar ela aqui. Ela vai, irmãos, até o rei, e Deus fala, e o rei fala para ela assim, tudo que era seu, de quando você saiu, até agora que você voltou, vai ser restituído a você. Tá vendo, irmãos, o cuidado de Deus, mais uma vez na vida daquela mulher? Porque, irmãos, aquela mulher, ela foi grata, ela cuidou do profeta. E às vezes nós achamos que, mas ela estava cuidando do profeta. Não, ela estava cuidando das coisas de Deus, irmãos.
Enquanto eu me ocupo, irmãos, com as coisas de Deus, Deus ele vai trabalhando em meu favor. Esse dia eu estava passando, irmãos, por uma situação que eu falei, Jesus amado, que é isso? Aí eu fui entender. Eu tinha parado de... Não tinha parado de ir para a igreja, mas eu tinha parado um pouco de fazer a obra. Fazer a obra do quê? De fazer aquilo que Deus tem para minha vida. E as coisas foi fazendo assim, irmãos, dentro de casa. Aí eu falei para minha esposa, bem, o negócio tá feio. Aí eu falei, sabe o que é isso aí? Deus está tratando comigo, é para mim voltar, fazer a vontade dele. E eu fui voltando, irmãos. Agora Deus tem cuidado de mim de uma forma que eu tenho ficado maravilhado. Para encerrar, irmãos, eu quero contar o que aconteceu recente, foi ontem. Minha esposa, ontem, minha esposa chegou em mim desse jeito, presta bem atenção. Isso aqui é para encerrar, irmãos, presta atenção, para você não perder o finalzinho. Minha esposa chegou em casa, eu trabalho, ela trabalha também, ela trabalha no hospital, ela é técnica de enfermagem, trabalha na CTI. E a gente compramos uma casa recentemente, Deus nos abençoou, a casa na planta, uma casa que vai ser ali perto do HC, não sei se os irmãos sabem. Deus nos abençoou para pagar na planta, tudo. Só que eu pago um aluguel. E eu vou ter que pagar agora as prestações desta casa que vai vir, que é os juros de obra. E eu falei para minha esposa desse jeito, eu vou arrumar outro serviço, trabalhar à noite. Fala, não amor, vai te atrapalhar na igreja, vamos continuar indo para a igreja, senão vai atrapalhar. Eu falei, mas eu preciso, olha aí, eu pensando, querendo fazer da força do meu braço. Não, mas eu preciso. Tentei, irmãos. O rapaz falou, se você ligar nesse cara aqui, ele vai te arrumar um serviço de porteiro à noite. E eu fui atrás do rapaz, chamei no WhatsApp, o rapaz trabalha aqui na empresa comigo, me falou de você. Irmãos, ele nem me respondeu, visualizou, ele nem me respondeu. E eu fiquei quieto. Aí esse dia minha esposa chegou, falou, surgiu um emprego, uma oportunidade para mim trabalhar da meia-noite às 6 da manhã. Um dia sim e um dia não. O que você acha? Falei para ela assim, ó, aí abençoada. Falei para ela assim, ó, deixa quieto assim. Ela ficou meio um pouco chateada, né? E ontem nós estamos lá deitados, né? As meninas assistindo televisão, eu preparando a palavra de hoje. E ela estudando o livro Casamento Blindado, que o pastor pediu para ela ler. Aí ela pegou, me cutucou assim, falei, o que foi? Olha, ela lê. Sabe o que estava escrito no livro, irmãos? Estava escrito desse jeito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Aí estava escrito desse jeito. De nada vale você trabalhar dia e noite se o Senhor não edificar a sua casa. Aí ela olhou para mim já chorando. Ai, amor, eu tô até chorando. Aí eu falei, eu não choro não, eu sou forte. Eu falo para ela que homem não chora, mas homem chora assim, irmão. É que eu brinco com ela, que ela fala que eu não choro. Eu falei, eu não choro mais. Eu falei, mas eu já entendi o que Deus quis tratar conosco. Você tá vendo, irmãos, o cuidado de Deus? Porque às vezes nós queremos fazer coisa da nossa maneira, do nosso jeito. Aí as coisas começam a atropelar e nós não entendemos por que está atropelando. Nós achamos, mas meu Deus, porque Deus quer chamar a nossa atenção para quê? Deus quer que você faz o quê? Cuida das minhas coisas. Busca as minhas coisas. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quanto eu me preocupo com as coisas de Deus, irmãos, Deus ele vai cuidando de nós. Amém, irmãos? Coloque de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Olha para esse irmão que você está do seu lado só mais uma vez, irmãos. Eu não quero ser enfadonho, nem chato. Fala assim para ele, ó. Cuidado. Para quem você fala as coisas. Glória a Deus. Agora olha para cá. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia fala que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu estava falando isso hoje para o pastor. Infelizmente, hoje existem pessoas que quando você se alegra, ela chora. E quando você chora, ela se alegra. Então nós não podemos contar, irmãos, para qualquer pessoa, nossa, quero te contar uma benção. Aí você conta, ela fala, nossa, que legal. Na hora que você sai, a pessoa pensa, lá que dá errado. Agora tem aqueles, irmãos, que você sabe que é homem de Deus, você conta para ele, ele te
ele até ora por você. Chega de noite e fala, Senhor, alcança o fulano de tal lá, que se cumpra isso que ele tem colocado no coração. Quero contar algo, irmão, só para descontrair um pouco, os irmãos. Uma vez, em questão disso aí, me falaram algo que eu achei até engraçado. Eu falei pro pastor hoje, ele falou, já ouvi isso. Falaram que tinha 3 rapazes, irmãos, que subiu ao monte para orar. E tava lá os 3, o Senhor abençoe. Aí terminou a oração lá, um olhou para o outro e falou, preciso te contar algo, confessar algo. Nossa, eu tenho uma dificuldade, sabe o que é? Eu não posso ver um dinheiro, preciso melhorar isso aí. Aí o outro falou, nossa, eu também preciso te contar algo, sabe o que é? Eu não posso ver um rabo de saia. Aí o outro falou, nossa, eu também preciso contar algo, precisa ser rápido. Eu tenho uma língua grande que eu não vejo a hora de descer daqui e contar para todo mundo que vocês estão me falando. Tá vendo, irmãos, por que não pode contar? Às vezes a gente acha que as pessoas vão querer o nosso bem, às vezes não quer. Nem todo mundo, irmãos, torce por nós. Quando eu me casei, uma pessoa da família virou e falou que meu casamento não ia durar 3 meses. Pessoa da família. Não vai durar 3 meses esse casamento, para a glória de Deus, irmãos. Enfrentei luta. Nossa, irmãos, foi luta. Uma vez Deus usou um vaso aqui, falou que Deus vai usar eu e minha esposa para aconselhar casal. E eu acredito que sim, porque o que nós passamos, irmãos, se sentar para contar a história para o carroceiro, o burro chora, porque foi triste, irmãos. Mas Deus nos deu vitória e hoje estamos aí, 6 anos, né, amor? Não posso errar não, bicho, misericórdia. 6 anos de casado para a glória e honra de Deus. Curva a sua cabeça, irmão, cesse teus olhos. Pai querido e Pai amado, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Por aquilo, ó Deus, na qual o Senhor colocou no meu coração, ó Deus. Pai, que esta palavra possa ser como uma flecha, ó Deus, que possa acertar o alvo a cada coração aqui nesta noite, ó Deus. Que o teu povo possa sair daqui diferente, ó Pai, da maneira que eles adentraram neste lugar. Meu Deus, se porventura entrou alguém aqui, ó Deus, que está passando por uma situação difícil, que dentro do seu lar, ó Deus, está tudo indo ao contrário, ó Deus. Eu lhe peço ao Senhor, ó Pai, entra, meu Deus, com a tua providência. Que essa pessoa venha ter sabedoria, ó Deus, para lidar com as situações, ó Pai. Porque eu creio que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor vai se levantar em favor desta pessoa, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele, no Senhor espera. Meu Deus, ensina essa pessoa a aguardar no Senhor, ensina essa pessoa a esperar no Senhor. Pai, que nós possamos cuidar das coisas do Senhor, naquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, ó Deus. Porque eu creio que o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai guardar a nossa entrada, a nossa saída, o Senhor vai guardar o nosso deitar, o nosso levantar, ó Deus. Eu lhe peço ao Senhor, ó Deus, trabalhe em cada vida aqui presente, no coração, que esta palavra, Senhor, possa ser digerida no decorrer da semana, e que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que as palmas louvam. Um grande Senhor.